Bom dia, igreja. Aceitei o convite, o desafio. E aí vai chegando perto, a gente vai ficando nervoso. Toda vez, que alguém me chama, eu falo isso, mas a gente vai pensando, meu Deus, aceitei. Mas é um grande privilégio ter sido convidada a participar desse congresso, com tantas mulheres que nos inspiram e nos abençoam. Então, como a irmã Cristina bem orou, que seja, apesar de mim, o Senhor falar nessa manhã. E o nosso tema proposto para esse congresso, mulheres posicionadas. Achei muito interessante, que é um tema muito atual. E se a gente pensa em posicionamento, tem em toda parte da nossa vida, em tudo há posicionamento. Posicionamento, de acordo com o dicionário, tomada de atitude. Em relação a uma pessoa, olha que interessante, é sobre aquilo que ela acredita e sobre quem ela é. Posicionamento também a gente escuta muito falar no marketing, né? Não sou da área aí de marketing, Júlio deve saber, mas tem o posicionamento da marca, e se essa marca já tem outras marcas que falam outros produtos iguais, então tem ali o posicionamento de uma imagem para que faça essa marca ser diferente entre as outras. E até, se a gente pensar, dentro do supermercado, das lojas, há a estratégia de posicionamento do produto. Então, eu quero que você pense aí, se você for no supermercado, vou ali no Royal, fazer uma compra. E você faz todo o seu carrinho de compras, chega lá no caixa, você enfrenta aquela fila e você lembra assim, esqueci de comprar 1 quilo de arroz. Naquelas gôndolas ali, vai ter arroz? Aquela que fica no caixa, irmãos, tem arroz lá? O que tem lá? Fandangos, Cheetos, batata frita, bala, porque é um posicionamento daquele produto, está ali. E detalhe, se você é mãe como eu, às vezes você passa longe do corredor, que você já sabe qual é, você passa longe, mas chega lá no caixa, o que tem lá assim, na visão da criança? A bala, batata frita, porque estrategicamente posicionado ali, não é por um acaso que aquele produto está ali. Tem também na política, né? Agora em outubro nós fomos lá exercer a nossa cidadania e o nosso ato de estar lá votando, você também exerce o seu posicionamento político daquilo que você acredita na sua ideologia. Outra coisa que eu não entendo muito, mas a gente tem filho, a gente vai aprendendo com os filhos também, né? Futebol. Henrique fala muito de futebol. Não, porque ele é canhoto. Tem que estar do lado esquerdo. O outro tem que estar posicionado. Posição. Não entendo, a gente aprende. Mas tudo para o time ter um êxito, o resultado ser um resultado positivo, precisa que cada jogador esteja posicionado corretamente. Na luta também, a gente, quando você assiste lá, né? O juiz vai dar lá o play, valendo, o lutador se posiciona de maneira que o outro não tenha tanto acesso ali ao seu kimono, no caso do judô ou do jiu-jitsu, e você se posiciona para tentar o seu ataque. Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente fala em todo tempo. Nós estamos nos posicionando com a nossa vida. E aí, por se tratar de um congresso de mulheres, eu fiquei pensando sobre com quem nós poderíamos aprender. E a Bíblia ela tem muitos personagens que nós podemos aprender com o posicionamento ou também aprender com a falta dele. E como as nossas irmãs já bem falaram aqui, né, tantas mulheres. E eu escolhi para nós refletirmos nessa manhã sobre Esther. Convido os irmãos que abram suas Bíblias. Júlio, se puder colocar na NVI também, para que os irmãos acompanhem na minha leitura. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, nós vamos ler
Isso, a partir do 1. Os irmãos acompanhem comigo. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco em cinza. Uma pausa aqui. Que decreto era esse? Decreto que foi promulgado, vamos dizer assim, pelo rei, por influência de Amã, que era adversário de Mardoqueu. Ele era amigo ali do rei, vamos dizer que é um amigo bem próximo, que tinha uma grande influência, e esse decreto determinava basicamente o extermínio e o fim dos judeus. Então, é sobre esse decreto que está falando aqui nesse texto. Então, cada província que chegou o decreto com essa ordem, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro, lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então, Ester convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e lhe deu ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Ester tudo que Mardoqueu tinha dito. Então, ela instruiu para que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, Senhor, reunidos, prestando, Senhor, a ti o nosso culto, o culto que somente o Senhor é digno de receber. Nessa hora que não seja eu a falar, mas que eu diminua, Senhor, e que tu cresças. Que o Senhor possa falar apesar de mim, através de mim, Senhor. Perdoe os meus pecados. É a oração que eu faço no nome santo de Jesus. Amém. Eu creio que todos nós devamos conhecer, né, lá desde o capítulo 1, como foi que aconteceu de Ester estar lá dentro do palácio. Mas nesse capítulo tem alguns pontos que eu selecionei que nós podemos aprender com Ester sobre posicionamento.
Dentro desse momento histórico do povo de Israel, né, estava lá sobre o mandato de Xerxes ou Assuero, depende aí da sua versão, dois nomes para a mesma pessoa, um é o nome grego, o outro é o nome judeu. E aí sai esse decreto, como nós lemos. E Esté tinha sido levantada de uma maneira especial pelo Senhor, como nós conhecemos, e para que houvesse livramento do seu povo. Esté, ela estava numa posição importante, uma posição de rainha, uma posição determinante. Mas o texto nos mostra que, apesar dela ser rainha, ela não tinha livre acesso ao rei a hora que ela quisesse. Inclusive, a rainha anterior, que era a rainha Vasti, tinha sido deposta por conta da sua atitude em relação ao rei. Então, nesse momento, a gente entende que Esté precisava de ter sabedoria, de discernimento. E aí, eu selecionei 5 pontos desse capítulo para que para a nossa reflexão nessa manhã. O primeiro ponto é: não se distraia, tenha foco. Para que nós saibamos nos posicionar, nós precisamos ter foco, não podemos nos distrair. E Esté se distraiu por um instante, porque no texto nós lemos que Mardoqueu estava vestido com panos de saco e cinzas. Eu entendo que era uma maneira do povo, ali fala que outras pessoas também do povo judeu estavam assim. Eu entendo que era uma maneira de demonstrar que você estava ali em tristeza profunda. Mas Mardoqueu era alguém desconhecido para Esté? Não. Então eu quero que você pense aí, você que vive com uma pessoa, Esté tinha sido criada por Mardoqueu. Então você pensa na sua mãe, no seu pai, no seu marido, alguém que você vive junto. E aí, vamos supor, você está aqui na igreja, você sabe como essa pessoa se porta, se veste, e essa pessoa chega aqui completamente descabelada, rasgada, suja. Qual vai ser a primeira coisa que você vai querer saber? Por quê? Mas não foi o que Esté fez. E Esté fez o quê? Nós lemos. No versículo 4. Quando as criadas de Esté, os oficiais responsáveis pelo harém, lhe contaram sobre a Mardoqueu, ela ficou muito aflita. Então vamos lá, a gente fica muito aflita, a gente vai querer saber por quê. Mas Esté fez o quê? Mandou-lhe roupas para que ele vestisse e tirasse o pano de saco. Ela quis resolver a questão externa. Mardoqueu está lá, leva roupa para ele. Em momento nenhum a Bíblia, o texto nos fala que ela perguntou: procure saber por que ele está assim, visto que ele era alguém conhecido por ela. Ela se distraiu com o externo, com o que era aparente. E às vezes nós queremos também solucionar aquilo que é externo, que é aparente. A gente se distrai. Então, para que a gente tenha um posicionamento, seja no seu trabalho, na sua família, com o seu filho, às vezes está distante do caminho do Senhor, você tem que saber o porquê disso. Nós não podemos nos distrair com coisas pequenas. Nós precisamos ter discernimento para entender o porquê daquilo. E aí só depois que Mardoqueu, não aceita as roupas. Então quero que você pense, o que é que está acontecendo, seja em qualquer âmbito da sua vida, que exige um posicionamento. Mas por que eu tenho que me posicionar? Nós, enquanto igreja, nós nos posicionamos a favor das crianças. Nós, enquanto sociedade, pessoas boas, nos posicionamos em favor das crianças. Mas por que nós posicionamos assim? Porque nós sabemos que as crianças têm sofrido ataque, investidas de Satanás, abusos. Então, nós nos posicionamos porque isso está acontecendo. Então, para que haja um bom posicionamento, nós precisamos ter foco. Não podemos nos distrair com as pequenas coisas.
Então, primeiro ponto, não se distraia, tenha foco. Segundo ponto, interessante, lembre da sua identidade. Lá no versículo 13, Mardoqueu, eu acho até um pouco engraçado, porque eu fico pensando, a gente lê a história, a gente fica imaginando. Então, Esther está lá, jovem, bonita, rainha, Mardoqueu chega lá, manda levar roupa, ele diz que não quer, ele fala o que está acontecendo. Ela procura, então, saber depois, e ele fala. E aí ela diz que não dá, que sabe que as pessoas que chegam ao rei sem serem convocadas morrem. Eu acho interessante que Mardoqueu fala assim para ela. Em outra tradução, com uma licença poética que eu vou usar aqui, Mardoqueu está dizendo assim para ela: querida, não vai achando que você é daí, não. Porque ela estava lá no palácio. Ele fala, não pense que por você estar no palácio, você vai se livrar, não. Mardoqueu lembra ela da sua identidade. E para que nós possamos nos posicionar de maneira assertiva, nós precisamos nos lembrar da nossa identidade, como está ali o painel ali fora. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Então você precisa se lembrar, mulher, que você é uma filha amada do Senhor, protegida pelo Senhor. Então, segundo ponto, lembre da sua identidade. Às vezes, as distrações, como aconteceu com Esther, podia estar lá deslumbrada no palácio, fez ela esquecer quem ela era. E terceiro ponto, assuma a responsabilidade. Nós vivemos um tempo que a gente gosta de transferir a responsabilidade. Não, mas isso é responsabilidade da escola. Mas isso é responsabilidade do pastor. Mas é a responsabilidade da igreja. Mas é a igreja que tem que fazer isso. Irmãos, a igreja somos nós. E Esther, ela quase que faz isso. Que ela fala assim, não, nós sabemos o que acontece com quem vai à presença do rei sem ser chamado. Morre, a menos, né, que eles tendo o seu cetro de ouro. E eu não sou chamada, já tem mais de 30 dias. Ela está quase transferindo essa responsabilidade. Acho que faltou pouco para ela dizer para Mardoqueu, Mardoqueu, convoca uma audiência lá com o rei, ele gosta de você, fala você com ele. Quase que eu não tenho nada a ver com isso. Então, não se distraia, tenha foco, lembre da sua identidade, assuma a responsabilidade. E às vezes a gente pode pensar assim, mas eu sozinha eu posso fazer tão pouco, só eu na minha casa tão pouquinho. E aí, para exemplificar, a gente pode pensar na água. Se eu pensar assim, todos nós sabemos que nós temos que preservar o meio ambiente e economizar água. Se eu pensar, mas só na minha casa, uma semana eu estou economizando, não sei, 50 litros de água só. Só na minha casa. E se o vizinho pensar, só na minha casa eu estou economizando só um pouquinho de água. Não importa que talvez pareça pouco. Você precisa ter responsabilidade e perseverar. Não podemos transferir a responsabilidade, porque o posicionamento exige responsabilidade. Quarto ponto, dependência de Deus. Depois que Esther entende o que está acontecendo, que Mardoqueu lembra ela da sua identidade, ela assume a responsabilidade, ela fala, tá bom. Mas ela não confia nos seus atributos enquanto jovem, bonita, rainha. Ela entende que ela precisa, que ela está na dependência de Deus. Porque aí ela fala, vá, no versículo 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Então, ela se coloca na dependência de Deus. Só depois de ter se fortalecido no Senhor, ali no jejum e na oração, é que entra o quinto versículo, o quinto ponto para nós, que é coragem.
Porque aí ela fala, ainda no 16, depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. O posicionamento exige coragem. Aquela mulher que se posiciona, ela vai ganhar. Mas em algum momento, alguma coisa, ela vai perder. Jesus mesmo nos alertou sobre isso em Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Então, o nosso posicionamento na nossa vida, muitas vezes vai nos causar a pessoas que talvez não gostem de você. Pode ser que alguém fale mal de você, pelo seu posicionamento. Se a gente pensar no versículo, né, a gente pensa no literal, quem perder a sua vida. E lá no Oriente Médio, tem muitas pessoas perdendo a vida por amor a Jesus. Missionários, pessoas que estão lá propagando do Senhor, literalmente perdem a vida. Para nós aqui no Ocidente, talvez seja se posicionar enquanto a sua fé, a sua ideologia, aquilo que você acredita. E importante falar sobre posicionamento é que posição é diferente de opinião. A gente vive, né, num tempo que todo mundo vira especialista de tudo. Tem a guerra. As pessoas viram especialistas de guerra. Às vezes nem entende o contexto histórico, mas está opinando. Tem a questão da segurança pública no Rio de Janeiro, que é um problema que nós enfrentamos há muito tempo, mas por conta do que aconteceu essa semana, aquela situação das pessoas ali abaixadas na Avenida Brasil, muitos especialistas de segurança pública de internet surgiram, irmãos. Posicionamento é diferente de opinião. Eu não preciso ter opinião sobre tudo. Porque a nossa opinião, a gente pode mudar. Eu posso hoje ter uma opinião e amanhã mudar de opinião, perceber que aquilo não estava tão bom. Mas o posicionamento na palavra de Deus, ele não muda, porque a palavra do Senhor, ela é imutável. Então, que nós, na nossa vida, sejamos mulheres, esposas, tias, mães, posicionadas no verdadeiro evangelho de Jesus. Um evangelho de amor, mas um evangelho de confronto. O evangelho do Senhor é isso. Ele é um evangelho de amor. Sim, é um evangelho de amor. Mas ele é um evangelho que ama o pecador e abomina o pecado. Então, eu posso dizer que o evangelho de confronto, o evangelho verdadeiro, ele é impopular. Então, aquilo que é impopular, você não vai agradar todo mundo. Não tem como você se posicionar e ser politicamente correto, todo mundo gostar de você. Não vai dar. Em alguma coisa, você vai desagradar alguém. Então, que na nossa vida, nós vivamos de maneira posicionada. Se precisar, que nós falemos. Mas, em todo tempo, com o seu viver, com o seu cotidiano, que você seja uma mulher posicionada. Que as pessoas olhem para nós e vejam, através das nossas vidas, que nós somos mulheres, homens, que aqui temos também, que buscam viver em santidade, que estão se aperfeiçoando no Senhor. Que nós possamos nos posicionar. Os 5 pontos para relembrarmos e finalizar. Primeiro ponto, não se distraia, tenha foco. Segundo ponto, lembre da sua identidade. Terceiro ponto, assuma a Quarto ponto, seja dependente de Deus. E por último, tenha coragem. Que o Senhor Jesus complete no coração dos irmãos aquilo que talvez eu não tenha conseguido expressar, mas que nós possamos ter uma vida de posicionamento enquanto mulheres que buscam ser a semelhança do Senhor. Amém?